Geeks teve uma live com Tom Felton, que é nada mais nada menos que Draco Malfoy na saga Harry Potter, e ele falou algumas curiosidades sobre Harry Potter que eu quero contar pra vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, se ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Então, gente, teve uma live beneficente com o Tom Felton e ele deu algumas curiosidades sobre as filmagens e sobre a saga. Primeiro falando com coisas sobre ele e sobre como foi as gravações com ele, e depois vou passar mais para o geral. Foi perguntado a ele qual a cena favorita que ele teve de gravar em Harry Potter, e ele disse que era a cena no banheiro com o Harry em Blood Prince, que era uma cena onde eles brigavam. A situação é a seguinte: normalmente as cenas que tinham magia, elas não tinham magia na vida real, entendeu? Era tudo sendo pós-produção, tudo efeito especial. Mas essa cena exclusivamente, a privada explodiu, as coisas voavam, tudo quebrava, então realmente teve esse efeito especial durante as gravações. Então por isso foi muito empolgante e muito divertido para ele gravar essa cena. E aí foi perguntado também qual foi a cena mais engraçada, a situação mais engraçada dentro do set. E aí vocês lembram daquela cena da aula da professora McGonagall, que era de transfiguração, que tinham vários animais, etc. Pois é, os animais realmente eram reais e tinham vários animais lá dentro de cena e fora de cena. Então ele disse que tinha um babuíno numa grade fora da cena, né, que não dá pra ver ali, e esse babuíno não parava de falar coisas inapropriadas. Essa foi a frase dele. Ele disse que ele não podia falar as coisas na live porque eram realmente muito inapropriadas. Então a gente pode pensar muita safadeza, muita besteira, muito palavrão. E ele disse que foi muito difícil gravar a cena porque todo mundo parava de rir, e também porque ele não parava de falar isso, então tinha que cortar as gravações para cortar ele falando. Por conta disso, demorou muito para gravar. Todos os atores, eles começaram a gravar isso muito cedo. Eles tinham 11, 12 anos nessa época. Com isso, eles não tinham tanta experiência em atuação quanto deveria ter com Harry Potter. E aí o diretor muito esperto, que é o Chris Columbus, ele não deixou as crianças entrarem ali no hall de Hogwarts quando eles foram sendo escolhidos pelo chapéu. Eles não conheciam, não tinham visto nada. Aquela cena que a gente vê deles entrando no hall, indo para o chapéu seletor, aquilo era de verdade, não eram as crianças atuando, eram realmente os atores, porque era a primeira vez que eles estavam vendo, então eles estavam olhando tipo, caraca, olha isso, que irado. E aí o Chris Columbus usou exatamente isso, exatamente ter garantido a cara de surpresas real das crianças. Bom, e aí sobre a audição dele, ele disse que entre todas as crianças da audição que tinham que ser inglesas, pois é, ele não tinha lido Harry Potter, ele era o único que não tinha lido Harry Potter e não sabia coisa nenhuma de Harry Potter. E ele disse que primeiro fez audição para o Harry Potter, pintaram o cabelo de preto, botaram óculos, a cicatriz e tudo mais. Depois pintaram de ruivo para fazer o Ron. Por último é que foi para o louro, ele é louro original, né, mas botaram aquele louro mais branco, que é o do Draco. E aí ele disse que a pergunta que fizeram era: o que você está mais animado para ver em Harry Potter? Só que ele não tinha lido o livro, né? E aí ele copiou basicamente a resposta do ator anterior que estava fazendo a audição, que era Gringotts. Falou que estava muito animado para Gringotts. E aí ele falou assim: eu tô muito animado para Gringotts, eu gostaria muito de ver ele voando. Nitidamente ele e todos os outros perceberam que ele estava errado, que ele não tinha lido coisa nenhuma, que ele não sabia de nada, e por isso, com aquela cara de pau toda dele, ele era perfeito para ser Draco Malfoy. O miserável é um gênio! Achei genial. Foi perguntado sobre a pressão, né, de gravar esse filme. Então, todos esses filmes que foram lançados, ao longo deles serem lançados, a pressão e os fãs começaram. Não sentiu essa pressão no começo da filmagem, afinal, ele não conhecia basicamente ninguém, nenhum dos atores maravilhosos que foram escalados, ele não conhecia ninguém. E ele também falou que as gravações dele eram normalmente, ele gravava por 2 semanas e aí ele voltava a ter 2 semanas normais na escola e etc. Então ele conseguiu ter essa vivência
de vida normal, diferente de Rupert, Daniel e Emma, que é o Harry, o Rony e a Hermione. E que isso facilitava muito porque as gravações eram muito demoradas, tudo era muito lento, muito devagar. Ele disse que tem muito orgulho de ter participado do filme, que ele é muito sortudo de ter participado disso tudo e que na verdade ele só foi perceber a grandeza da situação na pré-estreia lá em Nova York, que ele viu que tinham pessoas dormindo na fila há dias e aí eles decidiram entregar pizza para essas pessoas tadinhas que estavam lá passando fome, frio e estavam lá na fila esperando para assistir o filme. Essa live foi em homenagem aos 19 anos de lançamento do primeiro filme e obviamente outros atores vieram lá deixar suas mensagens, dizer o que representa esses 19 anos, esse filme que representou na vida deles. Os Weasley estavam lá em peso. O George, o Fred, a Gina, o Percy, todos eles falaram de quão sortudos eles eram e quanto eles achavam que foi ontem, que nem parece que faz 19 anos de tudo isso. Como eles voltam a se ver e parece que nada mudou, não passou esse tempo todo. Quanto eles acham incrível, mesmo passando todo esse tempo, acaba tendo outros fãs e outros fãs, os fãs antigos continuam sendo fãs, aparecem fãs novos que veem a saga atualmente e continuam gostando. O Goyle falou a mesma coisa. A Luna falou uma história muito incrível, que foi falando que ela era muito fã de Harry Potter e ela lembra de estar na fila, comprava os ingressos muito antes para assistir e aí no quinto filme, quando ela se viu ali na capa do filme, aquilo foi algo surreal na cabeça dela. E ela diz que essa é a principal mensagem, que é corra atrás dos seus sonhos, que eles vão ser alcançados. O Lucius Malfoy mandou uma mensagem especial para o Tom Felton, falando como ele vê ele como filho, como foi incrível ver ele crescendo pro profissional que ele é hoje e que, apesar de tudo, ele continua tendo esse sentimento de pai para filho para ele. Rupert, que é o Ron Weasley, fala que lembra perfeitamente da primeira cena de Harry Potter deles gravando, que foi uma cena numa pequena cidade da Inglaterra e que parece que foi ontem, que ele fica assustado que já tem 19 anos. O Daniel Radcliffe está ansioso para o ano que vem, que vai ter 20 anos do lançamento. Gente, 20 anos do lançamento. E aí ele acha que vão ter grandes comemorações sobre esse 20 anos e que ele está ansioso para ver. O diretor, ele já falou o quanto ele estava nervoso e ansioso para fazer essa saga, afinal ele sabia da importância que ele tinha e qual era o desespero dele, como era o desespero dele de ter que cancelar e tirar partes do livro no filme, porque afinal é uma adaptação, você não consegue fazer tudo, e qual era o nervoso dele de ver os fãs aceitando aquilo. E ele falou também como ele sentiu saudade depois de se despedir do filme como diretor, depois do segundo filme, quanto ele sentia falta principalmente das crianças. Não sei se você sabe, mas o Rupert, que é o Ron, ele tinha até um apelido sobre meio que risada frouxa, algo nesse sentido, porque ele sempre estava rindo nas cenas, e as cenas dele sempre demoravam muito mais do que todos os outros, porque ele não parava de rir. E ele sempre ria nas piores cenas, tipo nas cenas mais inapropriadas de todos, por exemplo, a morte de Dumbledore. E aí tiveram que gravar aquilo 1000 vezes, porque ele não parava de rir, provavelmente ele ria de nervoso, e era sempre falado, ai, agora vai ter a cena dele. You just shut your mouth. I do. Just shut your mouth. Daniel contou uma história muito interessante, porque falando principalmente de pressão. Como a gente falou em relação ao Tom, quando ele percebeu a pressão dos filmes, ele disse que eles foram basicamente isolados durante toda a gravação de todos os filmes, exatamente para eles não perceberem a pressão que eles estavam. Então ele só foi perceber realmente na finalização de todos os filmes, que aí ele foi para os Estados Unidos e aí ele viu que todo lugar que ele ia as pessoas falavam sobre isso e falavam sobre Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, e aí ele viu a granditude que eram aqueles filmes. Caraca, Daniel, tu demorou pra caraca, hein? Tiveram várias curiosidades incríveis nessa live. A gente espera realmente que ano que vem tenham mais comemorações. Nós, Potterheads, agradecemos muito. Espero que tenham muitas comemorações do mundo. Que o mundo esteja bem para ter muitas dessas comemorações. Me conta aqui alguma curiosidade que você acha super divertida de Harry Potter, sobre as gravações do filme Harry Potter, que de repente alguém não sabia. Me conta aqui nos comentários. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos Potterheads. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi e no Twitter como Bia Contursi.